Jesus, amém? Maravilha, quero agradecer a presença de todos. Vou tentar lembrar de forma muito breve, eu vou estar sempre fazendo isso para poder dar certinho ao decorrer do tempo, que nós estamos pedindo a colaboração dos irmãos para permitirem que os últimos bancos da igreja sejam disponibilizados para os visitantes. Então a gente tem orientado, sempre que você chegar na igreja, senta um banco à frente do que você costuma sentar, para que o visitante, quando chegue, ou os últimos que chegarem, tenha o lugar já mais espaçoso, tá? E ali na frente também nós estamos pedindo para que os irmãos não estacionem aqui nessas duas vagas da porta da igreja, para deixar para um lugar de embarque e desembarque, principalmente agora que nós estamos entrando nesse período tão chuvoso, né? Então, às vezes, precisa vir uma pessoa idosa, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou com criança no colo. É muito mais fácil ela parar ali para desembarcar, né? Já tem a marquisezinha, o introdutor, às vezes já tem um guarda-chuva ali esperando a pessoa, depois na hora de ir embora a mesma coisa, tá? É apenas um pedido de ajuda nesse sentido. Abra sua Bíblia em Atos. Eu achei que com o advento dos bancos acolchoados a galeria ia ficar mais vazia, viu? Mas não está não, a galeria está cheia também. Ó. Né, mas quem não está melhor aqui, Clailson? Tá macinho, não está? O pessoal não. A gente não vai acolchoar aí em cima, não, hein? Atos capítulo 2. Lembrar você da sexta de Natal. Lembra que essa época do ano, muita gente não tem condições de ter na mesa o que muitos de nós, pela misericórdia de Deus, teremos, né? Então, se você puder nos ajudar, uma cesta dessa custa em torno de 120, 130, né? Que a gente tem falado, R$ 130. Dá para a gente compor essa cesta e entregar. Depois que a gente tiver o número de cestas, a gente vai poder dizer para você tem uma pessoa para você indicar? Bacana. E nessa indicação, nós vamos dar as devidas orientações para a gente não ter os problemas que nós tivemos no ano passado. Não é? O nosso objetivo é que a cesta chegue aonde ela precisa chegar. Tá ok? Encontro de homens. Parece que foi outro dia o encontro. Dia 24, vai ser aqui mesmo, no templo da igreja? Cadê o Vitor? Vai ser aqui no templo da igreja às 19h30, ok? Outra coisa que eu vou aproveitar, eu vou colocar isso no grupo de líderes, mas é importante agora essa mensagem aqui, esse slogan estou desorientado, tá, irmão? Esse folder aí me lembrou. Nós vamos fazer avaliação da liderança, tá? Então, se você faz parte de algum ministério, em algum momento você vai ser convocado a uma reunião com o pastor, tá? Onde a gente vai estar passando para você um questionário para você preencher e a gente vai estar fazendo essa avaliação. Isso será feito com homens, isso será feito com o departamento infantil, isso será feito com mulheres, isso será feito com jovens, com escola bíblica dominical. Nós vamos passando pelos grupos para a gente entender como é que está o movimento e aquilo que pode ser melhorado, tá bom? Capítulo 2, verso 22. Estava te procurando, não sabia que você foi pegar uma água para mim, aproveitou, foi no mercado comprar fralda para o seu filho. Não tinha me ligado nisso, rapaz. Olha só, puxa vida, vi você entrando ali agora com essa sacola. Diz assim a palavra de Deus. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, eu posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e ele foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, ele falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que nós faremos? Pedro então respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço, Deus, que pela tua misericórdia e pela tua graça, nos ajude a extrair desse texto lições poderosas, alimento para a nossa alma e capacitação para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Queridos, nós vamos continuar nas nossas reflexões aqui do livro de Atos. E só para lembrar, nós dividimos o capítulo 2 da mesma forma como ele está dividido em muitas Bíblias. Então, se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver que provavelmente tem uma divisão clara do capítulo 2. Primeiro, dos versos 1 a 13, você vai encontrar a narrativa do evento. É Pedro contando, ou melhor, Lucas, narrando o que está acontecendo ali. Então, ele faz uma narrativa do evento. Dos versos 14 até o verso de número 41, Lucas vai narrar a explicação que Pedro está dando a respeito do evento. E depois, dos versos 42 a 47, você vai ver a narrativa dos efeitos desse evento sobre a vida da novel igreja que a partir dali está, então, surgindo. Na semana passada, nós entramos na explicação de Pedro. Então, o que nós estamos fazendo com os versículos 14 a 41? Nós dividimos em duas mensagens, ok? Do verso 14 até o verso de número 21, nós entramos na primeira parte da explicação de Pedro, onde ele vai dizer ali para aquelas pessoas que estavam ouvindo e que fizeram uma pergunta: o que significa isso que está acontecendo? Ele vai explicar com base na profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Foi o que a gente fez na semana passada. Tá? Então a gente falou da primeira parte, onde Pedro explica o fenômeno do Pentecoste à luz do Antigo Testamento, mais
na profecia de Joel. Agora, Pedro vai explicar o fenômeno a partir da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Isso foi uma dinâmica que nós fizemos aqui, estamos fazendo. O Ricardo está dando aula aqui na minha classe sobre a segunda pessoa da Trindade. Hoje ele não fez isso, nem domingo que vem, que ele está em São Paulo, mas ele ficou com essa responsabilidade, falar sobre a segunda pessoa da Trindade. E na semana passada, quando ele deu aula, ele foi localizando Jesus Cristo nas profecias do Antigo Testamento. E eu até na aula fiz uma intervenção e falei que não só de maneira profética ele aparece no Antigo Testamento, mas Jesus aparece ativamente no Antigo Testamento. E é justamente o que Pedro está fazendo aqui. Ele está localizando Jesus lá no Antigo Testamento. Então, primeiro ele faz isso a partir da profecia de Joel, e agora ele vai falar da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então ele vai continuar usando os textos do Antigo Testamento, porque o Pentecoste, na verdade, é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. Só que agora ele vai focar na pessoa do Senhor Jesus. E para isso, o que ele faz? Ele divide esse tema aí em basicamente 6 pontos, que eu vou tratar com vocês aqui de forma muito breve. Nós vamos passar pelos 6 pontos que Pedro vai tocar para mostrar o que estava acontecendo em Pentecoste. Isso serve de lição para nós vamos aprender com isso, e de tabela nós vamos aprender um pouquinho como que a gente explica o Evangelho do Senhor Jesus nessa lógica que Pedro está usando aqui. Então a primeira coisa que Pedro faz está no verso 22, ele vai falar da vida e do ministério de Jesus. Então ele vai dizer: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré, ele está localizando Jesus no ponto de vista histórico, ok? Jesus morava lá em Nazaré, filho de José, filho de Maria, o homem Jesus. Ele foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos já sabem. Pedro vai falar aqui de 3 coisas que Jesus fez no seu ministério e que davam provas essenciais de que ele era o Messias. Então a primeira coisa que ele vai falar são os milagres. Ele vai falar que Deus operou milagres através de Jesus. Essa palavrinha milagres aí no texto original é a mesma palavra que Jesus usa em Atos 1:8. Vocês vão receber dunamis para fazer as coisas de Deus. O que ele está dizendo aqui é que milagres aqui é como se ele estivesse dizendo que foram demonstração da dunamis de Deus. Deus operou milagres, Deus executou poder, deu demonstração do seu poder através das coisas que Jesus fazia. Ele também fez maravilhas, que é o uso desse poder para fazer coisas sobrenaturais, que deixavam as pessoas estarrecidas, que deixavam as pessoas pensando: ninguém pode fazer essas coisas se não tiver sobre eles alguma coisa poderosa da parte de Deus. E ele também deu sinais, ou seja, demonstrações de verdades espirituais, pois os milagres e as maravilhas eram sinais de que aquele que fazia isso era alguém que vinha com autoridade da parte de Deus, era alguém que tinha sobre ele o Espírito do Senhor. E esses sinais, então, eram provas de que o homem Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus, no sentido de que havia sobre ele uma unção para uma missão messiânica. Então Pedro está mostrando que a vida e o ministério de Jesus apontam para a sua divindade e para a sua missão como redentor da humanidade. É a primeira coisa que ele está fazendo para pregar o Evangelho. Gente, isso aqui é interessante, porque dessa explicação que para nós, depois de 2000 anos, de tanto ler esse material, de tanto falar sobre ele, parece uma coisa óbvia, resultou em 3.000 conversões. Entende isso? Esse bate-papo de Pedro, essa explicação onde, primeiro, ele começa falando: vamos falar da vida de Jesus. Quem é Jesus? Olha, Jesus era o filho de José, o filho de Maria, mas tinha sobre ele a unção de Deus, ele era Deus. Aí você usa lá o Evangelho de João, onde primeiro era o verbo, primeiro era a palavra, essa palavra se fez carne, ela habitou entre nós. Está falando de Jesus.
E você começa a falar das coisas poderosas que Jesus fez. Jesus curou cego, Jesus ressuscitou morto. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Ele está falando da vida e do ministério de Jesus, autenticando a pessoa humana de Jesus como aquele divino. Esse é um dos objetivos, por exemplo, do Evangelho de João. Provar que o homem Jesus, filho de José e Maria, na verdade, é a segunda pessoa da Trindade que viveu entre nós. Por isso que João começa o evangelho dele diferente de todo mundo. Ele não está se importando muito em genealogia. Ele quer fazer um link do Jesus humano com o Jesus divino. Então Pedro está mostrando a vida e a obra, o ministério de Jesus entre os homens. E isso dava autenticidade ao Messias, porque o Messias tinha que ter essas características. E ele está mostrando que Jesus se encaixava no perfil de Messias. Depois, no verso 23, ele vai falar agora da morte de Jesus. Depois de falar da vida de Jesus, ele vai falar agora sobre a morte de Jesus. Então ele vai dizer, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e do pré-conhecimento de Deus. E vocês... Desculpa, gente, deixa eu ver, porque eu estou numa outra tradução aqui. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram ele e pregaram na cruz. Olha só, ele saiu da vida e do ministério de Jesus, falou, agora vamos falar da morte dele, né? E ele faz duas revelações aqui sobre a morte de Jesus. Veja bem, isso aqui não é ainda uma coisa que viraria uma doutrina da expiação de Jesus, da morte expiatória de Jesus. Mas ele já está ventilando alguma coisa. Ele não vai abrir a ideia doutrinária, mas ele vai dar indícios, ele vai fazer duas revelações sobre a morte de Jesus aqui que dá pano para manga. Não é? Então a primeira coisa que ele vai fazer lá é o seguinte, Jesus foi morto segundo os desígnios de Deus. Ou seja, quem matou Jesus? Não tem essa pergunta? Aí tem gente que vai dizer que é romano, foi você que matou Jesus, foi o ser humano. E ele vai dizer, olha, essa morte já estava planejada no céu. Deus já tinha conhecimento disso, já estava predeterminado que seria desse jeito. Né? Então a morte de Jesus para expiação dos nossos pecados já estava decidida no céu. Ele veio para esse propósito. Jesus foi a oferta de Deus para o pagamento da nossa dívida. Então já estava organizado isso dentro da Trindade. Depois ele faz uma segunda revelação. Mas isso aconteceu com a ajuda de homens perversos. Opa, eu tenho algo que é de Deus, mas parece que tem uma ajuda humana nesse negócio, né? Então, a participação da iniquidade humana também estava presente na morte de Jesus. Então, o propósito de Deus e o pecado do homem, ambos se fizeram presentes na morte de Jesus. Essa informação, ela seria muito importante naquele momento e hoje também, porque é a partir dessa conscientização de que eu também tenho parte nesse negócio, de que Jesus vai para a cruz a despeito de ser desígnio de Deus, mas eu estou envolvido porque eu sou o sujeito pecador que acabou proporcionando essa realidade. É a partir dessa conscientização que o arrependimento que Pedro vai exigir lá no final vai fazer sentido para esses homens. Porque eles precisam se arrepender de quê? Eles precisam se arrepender justamente disso, dos seus pecados, porque é em função disso que Jesus vai para a cruz, a despeito de estar nos desígnios de Deus. Então, Pedro vai falar da vida de Jesus e Pedro vai falar da morte de Jesus. E na morte de Jesus ele vai falar, olha, é desígnio de Deus, é oferta de Deus, mas com a ajuda de homens perversos. Vocês fizeram isso com a ajuda de homens perversos. Depois de falar da vida, depois de falar da ressurreição, ou da morte, Pedro agora vai falar da ressurreição. Então, dos versos 24 a 32, você vai ver que o texto fala da ressurreição de Jesus. Então, ele diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso,
O meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, eu posso dizer com franqueza, disse Pedro, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, ele falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Gente, olha só que coisa. Você sabia que Davi era profeta? Quem que era Davi para você? É o rei. Você sabia que ele era profeta também? Não é? E olha que olha o teor da profecia. Davi não tinha a menor noção de Jesus Cristo. Davi não conhecia essa realidade. Ele tinha uma expectativa na sucessão do seu trono, que aquele trono nunca ficaria vazio. E ao escrever essa música, porque isso é uma música, ele vai falar de algo que aconteceria 800 anos depois, 700 anos depois, alguma coisa assim, que ele não tinha nenhum conhecimento disso, não é? Então, apesar de os homens terem matado Jesus, Deus ressuscita ele. E o texto diz que Deus o livrou dos grilhões da morte. Essa é a palavra mais próxima da realidade aí, que para nós aí nesse texto foi traduzido como laços da morte. Essa ideia de grilhões, a palavra grilhões, é a ideia do livramento das dores de um parto. Ou seja, é como se Deus estivesse trazendo Jesus sem aquele movimento primeiro que ele teve de nascer de mulher, de todo aquele movimento. Ele agora é ressurreto. Ele agora está no seu estado de glória, ele agora está no seu estado para além da humilhação, e Deus então tira ele da morte, traz Jesus, ressuscita Jesus como um novo nascimento. Então Pedro confirma essa verdade de que houve isso com Jesus a partir do Salmo de Davi, que é o Salmo 16, versos de 8 a 11, no qual ele alega que isso foi predito lá atrás. Davi escreveu sobre isso. Ele não sabia nada sobre isso. Ele escreveu um salmo, e ele se refere a esse salmo, e esse salmo vai dizer da ressurreição de Jesus. Agora, olha que interessante, porque Pedro agora aprendeu a interpretar o Antigo Testamento. Porque ele pega um texto e vai provar para eles, vai mostrar para eles, que Davi não poderia estar falando de si mesmo. Porque ele diz, Davi escreve, que Deus não deixaria o corpo dele, vamos dizer assim, se ele estivesse falando dele, no sepulcro para sempre. E Pedro vai dizer, mas todos nós sabemos que Davi morreu. Alguém ouviu falar da ressurreição de Davi? Pelo contrário, você pode visitar o sepulcro de Davi ali na esquina. Ele vai ali no cemitério, ali que está lá, rei Davi, tem até uma estrela lá. Ele nunca saiu de lá de dentro. Como que ele pode, então, dizer que Deus não vai permitir que o corpo dele fique lá na sepultura? Obviamente que ele está usando o seu ofício de profeta. Davi era profeta, gente, como se ele estivesse dizendo. Vocês não sabiam? Davi era profeta. E ele vai profetizar justamente sobre isso. Não é? Ele sendo profeta, ele lembra-se de que Deus colocaria um descendente de destaque no seu trono. Você vê isso em 2 Samuel, você vê isso no Salmo 89, no Salmo 132, promessas de que o trono de Davi nunca ficaria vazio. E Davi então se refere a isso, e sem saber, numa atitude profética, ele está falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então o que Pedro está fazendo? Ele está provando nas Escrituras que Deus ressuscitou Jesus e que essa ressurreição já havia sido profetizada há muitos anos atrás. Então ele vai falar da vida, ele vai falar da morte, ele vai falar da ressurreição de Davi. De Jesus. Agora, dos versos 33 a 36, ele vai falar da exaltação de Jesus. Não é?
tendo recebido o Espírito pelo Pai, Jesus então derrama esse Espírito na sua posição suprema, que é o que está acontecendo ali no Pentecostes. Então ele vai dizer, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês estão vendo agora. Ele está dizendo, olha, esse Jesus que viveu, morreu, foi ressuscitado, ele foi exaltado, que ele tinha sido exaltado há 10 dias antes do movimento do Pentecostes, ele agora está numa posição ao lado do Pai, e nessa posição de autoridade ele está derramando o Espírito, como vocês estão vendo aí, ó, isso que está acontecendo, não é? E ele vai dizer, pois Davi não subiu ao céu, mas ele declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mais uma vez, Pedro reforça então o seu argumento, usando o Antigo Testamento. Agora ele vai lá no Salmo de número 110 para falar da ascensão de Jesus. E aí, mais uma vez, Davi não subiu aos céus, não é? Assim como ele também não foi sepultado e foi ressurreto. E ele vai dizer, nesse salmo, ele vai referir-se a um senhor dele. E esse senhor dele foi colocado em posição de autoridade por Deus. E a conclusão, então, que Pedro chega é que todo Israel deveria ter certeza de que Davi não estava falando sobre ele, mas que estava falando a respeito de Jesus, que havia vivido entre eles, morreu pela mão deles, foi ressuscitado por Deus e agora estava exaltado à destra do Pai. Depois, dos versos 37 a 39, ele vai narrar a reação da multidão depois do sermão de Pedro, não é? E a resposta. Quando eles ouviram isso, ouviram o quê? Sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a exaltação de Jesus. Quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos. Em algumas traduções está dizendo assim, o coração deles ficaram compungidos, aflitos, pesado, não é? E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que a gente vai fazer então diante disso? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O que aconteceu então com eles? O coração ficou pesado. Por que ficou pesado? Porque a partir daquele momento, a consciência estava convicta do pecado. O coração ficou pesado pela descoberta do pecado. E ao descobrir isso, eles então perguntaram ansiosamente a Pedro, o que nós precisamos fazer? Isso é muito importante quando nós falamos de conversão ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós tentamos convencer as pessoas de aceitarem a Cristo com a promessa de que eles vão mudar de vida. Esse é o nosso discurso. Você precisa de Jesus. Jesus vai curar você disso. Sua vida vai mudar. Tudo vai ficar bom para você. Aí o sujeito vem para a igreja. E ele chega aqui e ele começa a ver que muita coisa ainda não mudou na vida dele. E que muitas daquelas coisas que ele esperava uma mudança tão rápida não aconteceram. E ele começa a frustrar com Deus. E ele começa a rodar de igreja em igreja porque, na verdade, ele não está buscando a Deus como a Bíblia ensina. Ele está buscando uma solução para os seus problemas. A mudança acontece quando o ser humano se conscientiza de que seus pecados são ofensivos a Deus e que isso resultou no sacrifício de Jesus. É isso que aconteceu aqui com eles. Pedro já havia dito para eles, você sabe por que ele foi para a cruz? Porque era presciência de Deus, mas também teve a sua participação. O seu pecado deu uma mãozinha. Porque, afinal de contas, Jesus foi morto porque houve pecado. Jesus foi morto porque eu e você estamos nessa rota do pecado e na rota da ira de Deus. E ele vem então como oferta de Deus, é o exercício do amor de Deus pelo pecador.
Então a consciência disso levou esses homens a se perguntarem: o que a gente vai fazer agora? Porque nós estamos aflitos no coração, porque acabamos de descobrir que nós realmente ofendemos ao Senhor. E o preço dessa ofensa foi caro. O próprio Pedro, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, dos versos 18 a 20, ele diz que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que nós fomos redimidos da nossa vazia maneira de viver, que foi transmitida pelos nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Pedro vai escrever isso aqui muito tempo depois para um público completamente diferente, mas com base na mesma ideia. Deus pagou caro pela nossa vida. E quando nós temos consciência disso, é que vem o arrependimento. Então Pedro fala de duas coisas para aquela gente. Olha, gente, você precisa se arrepender e você precisa ser batizado. Né? O batismo aparece aqui como um sinal público do arrependimento sincero da fé em Cristo Jesus. Porque naquela época, e muitas vezes não é diferente hoje, o batismo era até uma coisa de humilhação. Porque o judeu, ele olhava aquilo lá e falava assim: o que aquele pessoal está fazendo? Está maluco? Já tinham lá no deserto batizando, nós não acabamos com isso. Eles agora estão se identificando com a mensagem desses homens sobre esse homem que foi morto, crucificado. Será que a gente não acabou com isso? Então, quando o sujeito era batizado ali publicamente, ele estava se identificando com todo esse processo de humilhação. 3.000 pessoas passaram por isso naquele momento. Era o sinal público de que realmente o coração deles estava pesando. Isso é o batismo. Isso precisa ficar claro para nós sobre o batismo. Eu já ensinei isso aqui uma vez. Batismo não é um ritual religioso simples, onde a gente vem aqui, enche o batistério e batiza e tira. Mas eu tenho muito cuidado com batismo, porque batismo não é só isso, não é um banho que eu vou tomar nesse dia. Batismo é a pública profissão de fé de que o meu coração foi regenerado, de que eu sou outra criatura, que eu sou outra pessoa, que eu reconheci os meus pecados, que eu entendi que a morte de Cristo, a despeito de estar na mente, no coração de Deus, a minha iniquidade estava presente naquilo ali. E ao reconhecer isso, meu coração pesa. E eu me arrependo, então, publicamente dos meus pecados, entrego a minha vida a Cristo. E um sinal externo disso é o batismo, que representa a minha morte e a minha ressurreição. Então, eles receberiam dois presentes de Deus: o perdão dos pecados, até mesmo esse pecado de ter rejeitado Cristo, e essa dádiva do Espírito Santo para regenerar, habitar, unir e transformar aquelas pessoas. São duas coisas que acontecem quando nós nos arrependemos: perdão dos nossos pecados e o presente, que é a pessoa do Espírito Santo em nós, trabalhando na nossa vida, nos unindo, nos transformando, nos regenerando e nos ensinando a ser uma nova criatura. E aí nos versos 40 e 41, e aqui eu acho que eu vou dar uma ênfasezinha maior. Deixa eu até beber um pouco de água aqui, que você trouxe com tanto carinho, tanto amor, não foi, querido? Juntamente com a fralda, né? Com muitas outras palavras, olha só, Pedro os advertia e insistia com eles. Então houve mais coisa. Lucas não está narrando isso para a gente. O que rolou lá? Qual foi o conteúdo, para além disso aqui, da mensagem? Não é dito para a gente. Mas o título da mensagem, o assunto, Lucas traz: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, porque teve muita gente que não aceitou. Devia ter mais de 3.000 pessoas ali ouvindo isso. Muita gente não aceitou. Mas quem aceitou foi batizado. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ok? Verso 42 apenas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Presta atenção no processo. Eu ouvi sobre a vida de Jesus. Eu ouvi sobre a morte de Jesus. Eu ouvi também sobre a ressurreição de Jesus. Eu ouvi sobre a exaltação de Jesus.
eu reconheci quem Ele é. Eu me arrependi dos meus pecados, meu coração pesou. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu chorei na presença de Deus. Eu nasci de novo. E quando isso aconteceu, o que é que o Espírito fez comigo? Porque eu recebi o perdão dos pecados e recebi o Espírito Santo. O que é que ele fez comigo agora? Ele me inseriu numa nova família. Entende isso? Compromisso com Cristo implica em compromisso com a comunidade de Cristo. Ok? Se você entende que você se converteu ao Senhor, mas não tem compromisso com a igreja de Cristo, tem uma luz amarela piscando na sua vida. Porque o Espírito de Deus vincula crentes numa mesma família, debaixo de um mesmo senhorio. E isso é importante para nós. Nos dias de hoje, nós temos muita gente se aproximando de Cristo, mas desfamiliarizado com a igreja de Cristo, mesmo vindo à igreja. Não tem aquele papo lá em Hebreus que o escritor mete essa assim: e não deixem de congregar com os irmãos como muitos fazem. Já ouviu esse papo? Quando é que você usa esse texto? Quando você quer dizer para a pessoa assim: você não está faltando muito à igreja, né? Ó, que a Bíblia está dizendo que você pode ser um descongregado e vem todo domingo à igreja. Já viu isso? Você pode ser um descongregado mesmo vindo à igreja. Porque a ideia essencial ali do escritor de Hebreus é que congregar é você partilhar da comunidade. É você estar implicado com a comunidade de Cristo. É você estar vivendo essa união do Espírito com a comunidade de Cristo. Isso é congregar. E nós estamos vivendo tempo onde muita gente está vindo na igreja buscar o que julga necessário para a sua manutenção espiritual, sem nenhum compromisso com a igreja, totalmente desimplicado. Ainda chega aqui, suga e sai falando mal da gente, dizendo que a gente não tem amor. É o que acontece no geral. Suga da gente, tira da gente, não dá nada para a gente, ainda sai falando mal da gente. Você já viu isso, não? É o que mais tem. Chega na sorrateira, vai pelos cantos, a gente recebe de braços abertos, a gente abraça, a gente aconselha, a gente recebe a família toda, depois sai falando mal da gente, porque veio, busca o que quis e vai embora. De vez em quando aparece para pegar mais uma pitada. Porque precisa, conhece a igreja, sabe que eu preciso batizar um filho, eu preciso fazer isso, precisa da igreja para alguma coisa. Então, de vez em quando, eu preciso dar esses pitacos, não é? Mas a igreja não é isso. O Espírito une. Uma igreja assim, uma igreja que pensa assim, onde as pessoas agem assim, dificilmente vai ser uma igreja eficaz naquilo que ela precisa fazer. O Espírito une o desunido no mesmo propósito: crer, confiar, servir ao Senhor Jesus Cristo. Vou repetir uma palavra que eu disse ontem aqui, só que agora eu vou meter uma pesada em cima dela. Ontem eu falei aqui no grupo das mulheres. Estava aqui aquela mulherada aqui. Evento maravilhoso. Aí a palestrante estava aqui, ó. Eu falei assim, ó, só esqueci de dizer para você que é a melhor igreja de Pouso Alegre. Aí umas irmãs, né? Se você estava aqui ontem e pensou assim, é a melhor igreja de Pouso Alegre. Sabe por que ela é a melhor igreja de Pouso Alegre? Porque você está aqui. Amém? Mas se você pensou não é, é porque você também está aqui. Amém? Ela é a melhor igreja de Pouso Alegre porque você está aqui. Se você concordou com isso, é porque você está aqui. Agora, se você pensou assim, é ruim de ser, porque você está aqui também. É por isso que ela não é. Eu me consolei com isso, porque depois que eu saí daqui, eu falei, será que eu devia ter falado aquilo? Aí o Espírito já falou no coração, Paulo, a resposta é a seguinte: se concordou é porque está lá, se não concordou é porque está lá também. Eu falei, então tá bom, Senhor, está de boa. Não é? Eu quero encorajar você, a nível de conclusão, a treinar a falar de Jesus a partir das Escrituras. Pesquise, monte um roteiro e treina na sua casa.
falar do Senhor Jesus. Eu quero encorajar você a trabalhar pela união e a unidade da sua igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é derramado sobre o povo de Deus no contexto da união e da unidade. Nós não somos perfeitos, nunca seremos. Você vai ver que essa igreja aqui deu rebu lá na frente. Sabia disso? Que essa igreja aqui, que recebeu, que viu isso tudo, já a gente vai passar por isso, você vai ver as confusões da igreja. 2 grandes homens discutindo por conta de um terceiro que estava querendo aprender, mas meio confuso, meio Nutella. Então Paulo e Barnabé têm uma confusãozinha por causa de João Marcos. Né? Daqui a pouco tem a primeira assembleia da igreja. Vamos fazer uma assembleia da Rebu, parece Batista. Assembleia. Vamos discutir o quê? Quem pode ser membro e quem não pode. Aí tem um grupo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começa. Você está entendendo? De repente está tudo bem, mas aí aparece o Ananias e a Safira, ladrão. Gosta de levar as coisas da igreja para casa. Ok? Rato, vai lá. Epa, quer a glória. Aí começa a confusão dentro da igreja. Essa igreja aqui, que recebeu o poder do Espírito. Então a gente não é perfeito, ok? Mas a gente precisa ser eficaz naquilo que a gente faz. Precisamos ser sinceros com o Senhor. E precisamos ser eficazes naquilo que nós fazemos como igreja de Jesus. Amém? Então, naquilo que depender de vós, tenha paz com quem? Com todos, para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé. O pessoal da mesa aí, se quiser cortar o final, pode cortar da gravação, tá? Mas se não quiser também, deixa aí. A gente assume tudo. Vamos orar o nosso Deus. Pode deixar. Pode deixar porque não foi contigo, né, malandro? Vamos orar o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, a Deus, por esse momento. Aplica a tua palavra conforme a tua vontade no coração dos teus filhos aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. E a minha mulher não está aqui agora para me segurar, ela teve que sair. Então está de boa. Gente, Deus abençoe vocês. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Deseja a paz de Jesus.